Vocês se arriscaram, porque começando desse jeito xoxo, a gente vai falar de depressão e obsessão, vai terminar como? O tema, ele é um tema bastante pesado, porque discutir sobre processos obsessivos e sobre depressão, eu diria que são dois temas muito complexos para serem discutidos no movimento espírita. Então, eu quero trabalhar de modo que vocês se sintam à vontade a fazer qualquer pergunta, questionamento, algo que não esteja claro, que não esteja bem entendido, para que vocês não saiam daqui mais confusos do que vocês chegaram. A gente tem uma proposta para hoje, que é de pensarmos um pouco algumas estatísticas sobre a depressão na atualidade, depois discutirmos os aspectos psicológicos da depressão, que é entender por que as pessoas deprimem, qual é o movimento da alma que leva a maioria das pessoas à depressão. Depois discutirmos um pouco sobre os sintomas de depressão e os sintomas de obsessão. Fazermos um quadro comparativo para que a gente possa analisar o que se aproxima ou se distancia quando nós temos uma pessoa deprimida ou quando nós temos uma pessoa obsediada, para que depois a gente possa relacionar os transtornos mentais de obsessão, se a obsessão causa depressão, se a depressão causa obsessão, se existe uma coisa sem a outra, se elas estão conectadas o tempo todo, e daí por fim pensarmos a terapêutica. Então essa é uma agenda, mas como eu disse, eu queria que vocês ficassem à vontade para que a gente possa ir discutindo com precisão cada um destes pontos, e se precisar apertar para trazer as conclusões lá no final eu trago, mas é importante que fique claro para vocês, em especial, a questão da sintomatologia. Quais são os sintomas de depressão e quais são os sintomas de obsessão, para que a gente não saia por aí atrapalhando mais a vida das pessoas, fazendo diagnósticos de comportamentos que não estão claros para a gente. Isso fica combinado entre nós, que vocês vão fazer perguntas com qualquer desentendimento. Então, primeiro, alguns dados que são importantes e que a gente não tem conhecimento, e é muito provável que hoje, em 2017, as estatísticas já sejam maiores, se a gente pudesse averiguar. A depressão, ela atinge cerca de 15 a 20% da população mundial. Então vocês imaginem que se nós estivermos aqui em 100 pessoas, nós poderíamos afirmar em estatística que 15 a 20 pessoas deste grupo possivelmente vivem um quadro depressivo. É muita gente. Num grupo como esse que nós estamos, pensar em 15 ou 20 pessoas. Vocês concordam comigo? 15 a 20% da população mundial, e é cada vez mais diagnosticada em todo o mundo, abrangendo todas as camadas sociais. A depressão não é algo de classe média, de classe alta ou de classe pobre. Ela faz parte de todos os grupos sociais, independente de religião, de raça, de renda. O problema da depressão incide preferencialmente em adultos jovens e de meia idade, com maior prevalência do sexo feminino. Vocês sabem por que isso, né? A mulher, ela é mais fraca da cabeça, ela tem mais... Por que vocês riram? Não é mais fraca da cabeça? Por que a mulher deprime mais, então? Explica. A única teoria é mais fraca da cabeça, não consegue administrar as coisas da vida, qualquer probleminha, pronto, deprimiu. Não é assim? Existem várias teorias interessantes a respeito de por que
o maior número de mulheres, praticamente então o dobro de mulheres, deprimem mais do que homens. Não tem um consenso. Nos nossos estudos de psiquiatria não há consenso de por que aconteça essa prevalência maior nas mulheres. Mas uma das teorias que mais me agrada é a ideia de que a mulher ela tem mais contato com o seu mundo emocional, tem mais contato com as dores, com desentendimentos, e por isso acaba refletindo maior esses desencontros, além das questões hormonais e tudo mais. Porque eu gosto dessa teoria de que a mulher tem mais contato com as suas emoções. Por exemplo, numa terapia de casal, é muito comum a mulher fala, e se pergunta para o marido: você o que acha? Para mim está tudo bem. A mulher com 1 hora falando, ela chora, se desespera, que não aguenta mais, o marido nem sabia que as coisas não estavam bem daquele jeito. Se ela está falando, tudo bem. Tá, e o que você propõe? Sei lá, ela que diz o que ela quer. Alheio a tudo que está acontecendo. E por que eu acho que essa teoria faz muito sentido? Porque depois, olha aqui, quando nós vamos perceber os dados do suicídio, cerca de 15% das pessoas que estão em quadros depressivos cometem suicídio, e os pacientes do sexo masculino suicidam-se mais, em proporção de 4 homens para 1 mulher. Então é provável que o homem vai fingindo que não tem nada acontecendo, vai lidando como se não estivesse problema, vivendo nenhum constrangimento. E na hora que chega a níveis insuportáveis e que não dá mais conta, de repente o homem comete suicídio. Então nós temos 4 vezes mais homens que cometem suicídio do que mulheres. Certa vez eu terminei uma palestra sobre a depressão e um senhor me disse: Mar, não tem nada a ver com esse negócio aí de que o homem não tem contato com as suas emoções. Tá certo que a mulher é mais fraca da cabeça mesmo, por isso que deprime mais, que é problemática. E na questão do suicídio, eu vou te explicar. O homem, ele é determinado até na hora de se matar. Ele diz que vai se matar, vai lá e se mata. A mulher fica tomando remédio, daí depois volta atrás. Então, nem na hora de se matar, elas sabem direito o que elas querem. E por isso que fica essa estatística tão dispare aí, de que o homem quer e diz: eu vou lá, me mato e pronto, não fica de enrolação. Os homens usam mais métodos agressivos para o suicídio, em geral armas de fogo e enforcamento. E as mulheres, muito por conta da aparência, de vaidade ou tanto, ou por não ter contato com essa agressividade, não se permitem esses tipos de métodos agressivos, o que dá tempo do sujeito pedir ajuda. Porque muitas mulheres fazem uma alta ingestão de medicação e daí depois que termina de tomar, fala: ai meu Deus, eu não queria morrer, vai lá e liga para alguém e pede ajuda. Mas a gente não sabe se esse mesmo comportamento, ele também não está presente com os homens, que na hora que ele se enforcou, se não veio um arrependimento e uma vontade de pedir ajuda, mas como eles são métodos mais efetivos, não tem como voltar atrás. Um tiro, a gente não sabe se na hora que ele deu o tiro e que viu a morte de tão próximo, se existisse a possibilidade de voltar atrás, se ele não voltaria. Então, no fim das contas, não quer dizer que o homem seja mais efetivo, quer dizer que o homem busca métodos que talvez não lhe permitam se arrepender, como muitas mulheres buscam métodos que lhe permitem voltar atrás. Veja que interessante, porque embora nas estatísticas a gente tenha o dobro de mulheres que deprimem do que homens, em números de alcoolismo nós temos em algumas regiões 5 vezes mais homens alcoólatras do que mulheres. É muito difícil nós imaginarmos, por exemplo, uma pessoa a partir de 50 anos de idade, nossos pais ou maridos, que digam, porque foram traídos pela mulher, ligar para um amigo e dizer: poxa, estou precisando conversar, minha mulher me traiu, não estou me sentindo bem, estou com um aperto no peito, uma vontade de morrer. Vocês pensam, a maioria dos homens que vocês conhecem, depois de 50 anos fazendo isso? Não, vai para o bar beber. E daí lá no bar não vai falar de nada do que aconteceu. E depois que já tiver de cara cheia, aí vai dizer: ai, que minha mulher aí chora, que minha mulher me traiu, daí fica aquela bêbado chato que a gente diz, né? Aí aparece uma manteiga derretida, um monte de coisas que estavam lá dentro do sujeito e que ele não se permitia mostrar. E a mulher, pelo contrário, ainda mais em Santa Catarina, está no ponto de ônibus,
nem conhece. Bom dia, menina, que dia que tá hoje, né? Daqui a pouco pronto, já está contando que o marido traiu, o que aconteceu, já conta todos os problemas da vida, já fala tudo, e não se conhecem. Quem olha e fala, nossa, são grandes amigas, não se conheceram ali no ponto de ônibus. Em 10 minutos até o ônibus chegar, ela já descreveu toda a tragédia que ela está vivendo, e já estão se aconselhando, já estão se orientando, tentando ajudar o outro. É ou não é assim? E há pesquisas muito interessantes que falam que os homens passam talvez 30 anos juntos e eles só falam de política, de mulheres, futebol e negócios. E não falam dos seus sentimentos, muitas vezes porque nem tem contato. Isso quer dizer todos os homens agem assim, todas as mulheres agem assim? É claro que não, senão nós seríamos preconceituosos. Mas em geral, na nossa sociedade que ainda predomina, né, esse machismo, nós temos essa postura mais prevalente na maioria dos homens, mais prevalente na maioria das mulheres, e que gera esse tipo de comportamento de um maior número de depressão para mulheres, um maior número de alcoolismo para homens, um maior número de suicídio para homens por conta dos métodos agressivos. A doença depressiva, ela é responsável por pelo menos metade dos casos de suicídio, de 40% a 60%. E há algumas pesquisas mais atuais que falam que a grande maioria das pessoas que cometeram suicídio estavam em depressão. Por isso, a Associação Brasileira de Psiquiatria estabelece que o melhor método de prevenção do suicídio é o tratamento da depressão. Hoje a gente se fala, né, hoje tem se discutido muito sobre a questão do suicídio, por conta das mídias, por conta, né, desses seriados que apareceram, essas coisas todas. Mas a gente entende que quando alguém está dizendo que quer se matar, essa situação já é muito grave. Já deveríamos ter pensado muitas coisas antes disso acontecer. E nos sobra, enquanto pessoas do cotidiano, muito pouco a fazer quando alguém diz que vai se matar. Não quer dizer que a gente não possa ajudar, mas quer dizer que um sujeito que diz que vai se matar, ele precisa de acompanhamento especializado, porque ele já está no nível avançado, que dentro do processo que nós chamamos do desejo de morte, ele já está no nível mais grave, quando ele anuncia ou quando ele planeja ou como se matar. Isso já é o mais grave do suicídio. Então não é que nós não tenhamos o que fazer, nós temos sim algumas coisas a fazer, mas não temos como ajudar se essa pessoa não estiver fazendo acompanhamento com algum especialista. O nosso trabalho com a depressão, com os processos da tristeza, do luto, ele é muito anterior a isso. Vocês concordam comigo que nós vivemos relações muito superficiais? Se alguém nos diz, eu estou me separando do meu marido ou da minha esposa, com quem ele supostamente está dialogando vai dizer, eu também me separei, ou eu também pensei em me separar, ou minha amiga também separou, fulana separou. A gente não entra no mundo do sujeito para dizer, como que você está se sentindo? O que está acontecendo? Você quer falar sobre isso? Não, a gente simplesmente vai falar de uma outra coisa. E nós dizemos que estamos dialogando, mas na verdade nós não dialogamos. Na nossa sociedade nós realizamos 2 monólogos. Eu digo para vocês, eu tenho 2 filhos. Em geral, o que as pessoas vão dizer? Eu também tenho 2, eu tenho 1, não tenho nenhum. Mas não estou perguntando quantos filhos você tem, falando que eu tenho 2 filhos. E a gente tem dificuldade de entrar na vida do outro, de dizer, 2 filhos, que idade que eles têm? Um tem tanto, o outro tem tanto. E 2 meninos? Não, menina. A gente não entra na vida do outro. A gente já tem alguma coisa para falar da nossa vida. E assim nós achamos que estamos realizando um diálogo, mas são 2 monólogos que acontecem simultaneamente. Eu falando da minha vida, quando eu paro para respirar, o outro começa a falar da vida dele. A hora que ele para para respirar, eu continuo falando da minha vida. E quem olha de fora fala, meu Deus do céu, essas pessoas podiam estar olhando para um boneco, que elas iam estar conversando do mesmo jeito, porque elas não estão interessadas no outro, elas estão falando e não estão nem preocupadas que o outro não esteja interessado na sua fala, porque elas simplesmente estão falando. Nós fazemos essa suposta troca e a maioria dos nossos diálogos, se vocês perceberem, ao final de uma meia hora de conversa, não nos acrescentaram nada.
porque nós ficamos falando de coisas da nossa vida que não fizeram diferença nenhuma, e a pessoa não trouxe nada que de fato nos acrescentou, porque nós não temos trocas significativas, nós ficamos falando. Muitos de nós não temos trocas significativas com os nossos filhos. A criança diz: eu tirei 5 na prova. Meu Deus, mas por que você fez isso? Eu falei que você tinha que estudar, porque você não estuda e é isso que vai acontecer. Você vai continuando até o fim do ano com esses 5 para você ver onde que você vai chegar. E depois vai pedir férias, vai querer viajar. E a gente não pergunta: meu filho, o que aconteceu para tirar esses 5? Ah, não sei. Bom, então vamos pensar. Como que você estava se sentindo na prova? Como que você acha que foram os teus estudos? O que você sentiu quando você recebeu a sua nota? A gente nem pergunta. A gente não quer nem saber, porque nós estamos focados em resultados, nós estamos focados na aparência, nós estamos focados na gente. A gente não se interessa pela realidade do sujeito, pelos seus sentimentos, pelo que está acontecendo com ele. E então, desta maneira, quando nosso filho diz, ou quando a gente percebe a ideação suicida, o uso das drogas, o alcoolismo, a gente vai querer conversar. E aí a gente vai dizer: meu filho, o que está acontecendo com você? E obviamente ele não vai responder. Primeiro, porque alguns deles nem sabem dizer o que está acontecendo, porque nós nunca estimulamos a eles prestarem atenção nos seus sentimentos. E segundo, porque não há nenhum tipo de vínculo com a gente. Talvez eles falem para os seus amigos, talvez eles compartilhem com um outro que não somos nós, porque nós não estamos interessados nesses vínculos. E daí, quando a gente vê que as nossas relações estão tão distantes, a gente vai tentar fazer uma aproximação que agora não é interesse dos nossos filhos fazer esse tipo de aproximação. Nós nos sentimos culpados e, em certa instância, somos responsáveis por esse distanciamento, porque nós fomos criando esta distância. Na hora que o filho chega para contar do seu dia a dia, nós estamos assistindo a TV, nós estamos vendo o e-mail, no Facebook ou qualquer coisa. Só um pouquinho, deixa eu terminar aqui de ver não sei o quê. E aí, depois que o filho se mata, a gente trocaria todas as notícias do mundo até o final da nossa vida para ter mais 10 dias e poder ouvir os nossos filhos. Mas daí ele já se matou, daí já não tem mais alternativa. Então, infelizmente, nós estamos vivendo dias de muita superficialidade, e quando as estatísticas apontam as questões do suicídio, os dramas da depressão, isso sinaliza que os nossos vínculos eles já se romperam há muito tempo. E aí nós temos dificuldade de resgatá-los, porque obviamente a situação já está grave. E aí é muito mais difícil de fazer o resgate de qualquer coisa quando ela já está grave, do que nós fazermos uma construção que seja legítima de um cotidiano, onde nós deixamos claro para os nossos filhos, e não só para eles, para os nossos cônjuges, para os nossos pais, que nós os amamos como eles são, que nós os toleramos, respeitamos, se interessamos pelas suas vidas, mas a gente não faz isso. Então, quando eu estou num processo depressivo e alguém diz: Marlon, o que está acontecendo com você? Se eu não sentia que esta pessoa me amava antes, que me compreendia, que se interessava pela minha vida, não vai ser frente ao processo depressivo que eu vou falar dos meus sentimentos. Se não existiu uma relação construída ali, não vai ser no momento da depressão que então nós vamos construir esse tipo de relação. Vocês entendem isso que eu estou falando? Sentiram que pesou o ambiente, né? Todo mundo se culpando, pensando: meu pai do céu, eu tinha que fazer isso, aquilo lá, que igual quando eu chegar em casa, então, falar do meu filho, do meu marido, do meu pai. Então, pelo menos, se culpando um pouquinho? Sim. Ah, bom. Porque tem os que vão se vitimizar. É bem isso que aconteceu comigo. Minha mãe nem se interessava por mim, meu pai nem se interessava. Para de se fazer de coitado e vai pra vida, né? Porque teve o pai que tinha a mãe que tinha e pronto, começa a mudar a partir de agora, né? Porque quem está na palestra não foi seu pai, sua mãe, não é seu marido, sua esposa, é você. Então serve para você pensar em mudar as suas atitudes, porque nós ficamos esperando que o outro mude as atitudes para com a gente. Isso não vai acontecer. Ninguém vai se realizar sendo amado. Não sei se vocês sabiam dessa história, né? Que a realização, ela está em amar. Porque mesmo sendo amado, se nós não desenvolvemos a capacidade de amar, o outro pode nos oferecer tudo, não nos toca. Não nos toca.
Então o nosso prazer e a nossa realização, ela está diretamente relacionada com a nossa capacidade de amar. E por isso, eu, consciente de mim mesmo, preciso fazer um esforço por amar as pessoas, e isso há de me completar com o tempo, né? Então eu estou falando isso para a gente ficar se vitimizando, se fazendo de coitado. É bem isso, por isso que eu estou deprimido, porque o meu marido nunca me escutou. Mas às vezes a gente é muito chato, né? Eu digo do alcoolismo. Uma vez estava conversando com uma mulher no consultório, ela reclamando que o marido era um alcoólatra, que o marido não se posicionava, que o marido não sei o que, mas falava aquela mulher. A minha vontade de dizer para ela, mas me dá uma pinga aqui também para eu tomar. Sobe uma pinga na cabeça para tentar uma mulher chata dessa. Então, às vezes, né, o sujeito busca, é claro que isso é uma brincadeira que eu estou fazendo com vocês, mas às vezes o sujeito vai buscar o álcool, vai buscar as drogas, porque as relações estão insuportáveis. É claro que deveria encontrar outros meios, né? Deve encontrar outros meios de resolver seus problemas, mas nós criamos um contexto que às vezes é insuportável, né? Porque ele não quer parar em casa ou ela não quer parar em casa. Mas às vezes nós criamos um ambiente que é tão chato, de tantas cobranças, os filhos não querem parar em casa. Os maridos ou as esposas não querem parar em casa, porque se em casa fosse um ambiente agradável, acolhedor e respeitoso, paravam. Quando eu digo que os meus filhos não querem parar em casa, que a minha esposa ou que o meu marido não quer parar em casa, eu preciso pensar que pode ter algo que eu faça que contribui para eles não pararem em casa. Concordam comigo? Agora, além de a gente não contribuir para isso, quando o filho chega, mas já era a hora, né? Pelo amor de Deus, porque você quer me deixar louco, porque você chega em casa esse horário, porque você não me avisa, o menino troca de roupa, toma banho e sai de novo. E tá saindo de volta já, o que é isso? Você acha que isso aqui é a casa da mãe Joana? E daí ele vai vir no horário que você já esteja dormindo, para que você esteja de boca calada, para que você não encha, né, a paciência de volta, e amanhã de manhã, assim que acordar e tomar café, ele vai sair de novo. E ao invés da gente perceber que precisava mudar a nossa conduta para uma postura um pouco mais acolhedora, mais amorosa e respeitosa, a gente incide no mesmo erro e continua sendo mais chato, mais difícil de se relacionar, pegando mais no pé das pessoas. E eu pergunto para vocês, vocês ainda acreditam que pegar no pé e criticar as pessoas vai fazer com que elas mudem? Vocês ainda têm essa fantasia? Alguns têm, né, pelo visto, né? De que se ficar ali falando, o marido vai mudar, a mulher vai mudar, os filhos vão mudar porque a gente está ali azucrinando a cabeça do sujeito. Gente, pelo amor de Deus, ninguém muda porque alguém está na nossa cabeça dizendo que a gente tinha que mudar. Nós não conseguimos mudar um monte de comportamentos por vontade própria. Eu me vejo uma pessoa explosiva, ou eu me vejo uma pessoa que fica falando mal da vida dos outros, eu me vejo como uma pessoa impaciente. É tão difícil mudar as coisas que nós enxergamos dentro de nós. Quanto mais mudar algo que o outro está enxergando e está reclamando, ninguém vai mudar por conta disso. Só que, além de o outro não mudar por conta desse meu comportamento chato, eu ainda estimulo para que ele se afaste. Nos quadros depressivos, isso é muito mais evidente. E nós fazemos com que o sujeito se sinta ainda pior, porque ele já está deprimido. Algo não está bem. E além dele estar deprimido, a gente ainda entra no quarto. Ele ficou dormindo até mais tarde, não foi trabalhar. A gente entra no quarto e diz, não tem jeito mesmo, né? Você nunca vai sair dessa depressão assim. Porque fica nesse quarto com essa coisa escura. Meu Deus do céu, já estava em depressão. Porque a coisa já não está bem e entra alguém para dar mais uma punhalada e para fazer com que o sujeito se sinta pior. Se você não sair de casa e se você não se animar, você não vai melhorar. Gente, mas a depressão é um transtorno da vontade. O sujeito não está conseguindo fazer uso da própria vontade. Nós falamos como se as pessoas pudessem mudar o seu comportamento de uma hora para outra. É verdade, então eu preciso me animar. Então eu vou me animar e aí eu vou sair de casa e as coisas vão acontecer. Vai acontecer desse jeito? Não vai. Ninguém muda porque o outro está falando, porque o outro acha, critica ou sugere. Nós não mudamos por conta disso. Quando há um transtorno mental, muito menos. Veja o comportamento de uma criança hiperativa. Vocês conhecem criança hiperativa? O que é uma criança hiperativa? Ela tem um comportamento de agitação
mental e muitas vezes motora maior do que a média. Aí a criança não para. A gente, meu Deus, mas essa criança não para 1 minuto. Aonde que você vai chegar desse jeito? Porque você tem que ficar quieto. A criança fica mais agitada quando ela é criticada, quando ela se sente desrespeitada, quando ela não se sente amada pelos pais do que antes. Então nós estamos intensificando esse comportamento hiperativo e desatento da criança quando nós lhe criticamos. Nenhuma criança vai parar quieta porque nós estamos criticando, porque nós estamos condenando. Nós vamos encontrar o jeito dela funcionar. A professora na escola vai colocar a criança como o melhor ajudante, porque daí ele não para quieto na cadeira, então a gente põe essa criança para andar para tudo que é lado, deixa ele fazer a atividade em pé, porque tem professores que vão obrigar a criança a ficar sentada. Tem criança hiperativa que não consegue ficar sentada. Pode fazer atividade em pé? Pode fazer atividade em pé. Daí vai ajudar aqui, vai ajudar ali, porque essa criança tem um comportamento mais agitado, que ele vai se adequando a uma realidade que também foi se adequando à sua necessidade ou à sua realidade. Agora, se eu trato com imposições, se eu quero determinar como que essa criança tem que ser, ela fica ainda mais agitada. Eu lembro de um paciente que eu tinha lá no hospital de clínicas que ele dizia: tio, eu sei que eu tinha que ficar sentado, mas quando eu vejo eu já levantei. Então veja, ele sabia que ele ia ser criticado, ele sabia que eu lhe meter a boca, sabia que ele não podia estar fazendo isso, mas não tinha controle sobre o seu comportamento. Isso também vai estar presente nos quadros depressivos, e muitas crianças que hoje têm o diagnóstico de transtorno de hiperatividade vão desenvolver futuramente o que nós chamamos de transtorno afetivo bipolar. Ou poderíamos dizer que a maioria das pessoas que hoje tem transtorno bipolar, na sua infância teve um comportamento hiperativo que tem a ver, o transtorno bipolar tem a ver com os processos depressivos. Então as coisas elas estão muito ligadas à nossa dificuldade de aceitação, de respeito às diferenças, de compreensão e de tolerância. Porque para que eu consiga compreender, tolerar e respeitar o outro, não sei quem estava ontem à noite aqui, eu preciso olhar para dentro de mim e aprender a enxergar todas as minhas questões, as minhas pendências morais, que senão não vai ser possível respeitar essas pessoas. Nós queremos que elas mudem, mas não entendemos que o que precisa ser mudado antes é o que está dentro de nós. Como que fica isso que eu estou falando para vocês até agora? Tem algum desentendimento, assim, nossa, eu estou odiando o Marlon por essas coisas que ele está falando? Algo que eu possa explicar melhor para que você não pense mal a meu respeito nesse sentido? Está claro, com os exemplos que eu estou dando para pensarmos as nossas relações, e que o suicídio, ele daí já é a culminância de um monte de coisas desencontradas ao longo de muito tempo. E por isso que eu digo que a gente precisa de um especialista. Nós temos um importante trabalho na prevenção do suicídio, sim, mas não na hora que o sujeito está dizendo que vai se matar amanhã à noite. Nós temos um trabalho importantíssimo na prevenção do suicídio, no sentido de criarmos relações profundas, verdadeiras, de trocas emocionais, de interesse pela vida do outro, e que isso, na medida em que o sujeito se sente amado, respeitado, que ele tem um lugar no mundo, com todo o conteúdo que a doutrina espírita nos oferece a respeito da vida após a morte, ele nem vai cogitar o suicídio. Aí nós estamos trabalhando com a prevenção do suicídio. Trabalhar com prevenção do suicídio não quer dizer trabalhar com o grupo de risco que já está lá anunciando o desejo suicida. Isso aí é para profissional especializado. Vocês entendem que a gente tem um importante trabalho de prevenção do suicídio, mas que está nas nossas relações, na forma como nós educamos os nossos filhos, na forma como nós olhamos para as pessoas no nosso trabalho. Será que nós conhecemos as dificuldades das pessoas que estão no nosso trabalho? Será que a gente se interessa pela vida delas num momento de almoço, num cafezinho, num intervalo, num e-mail, numa mensagem que possa ser trocada? Fulano, vi que hoje você não estava com uma carinha muito boa, posso te ajudar em alguma coisa? Isso é trabalhar com prevenção do suicídio. Porque hoje ele não estava com uma carinha muito boa, e aí nós vamos criando um vínculo, nós vamos nos aproximando, vamos nos relacionando, e eu posso oferecer um suporte para essa pessoa e dar uma sensação de que ela é amada e respeitada do jeito que ela é. Agora, no dia que ela já tentou suicídio, ela chega no trabalho, está todo mundo falando: meu Deus, fulana tentou suicídio, será que vai se afastar? O que vai acontecer? Ela era meio louca mesmo, né? Isso aí você não está ajudando em nada.
não está trabalhando com prevenção do suicídio. É algo que precisa se estabelecer nas nossas relações. E as pessoas estão ao nosso lado, muitas vezes aflitas, se sentindo desrespeitadas, se sentindo julgadas, avaliadas, condenadas, e nós não oferecemos um ombro amigo. Nós ainda avaliamos, julgamos, condenamos e fazemos com que a coisa desande. E aí, de fato, vai ser muito difícil quando o sujeito pensar no suicídio. E como que a gente age no momento de alguém que já tentou o suicídio e vem pedir ajuda da gente? É isso que eu digo, isso já é o grave. Quem orienta como agir aí é um profissional especializado. A gente até fala para que essa pessoa procure, a pessoa não procure e continua vindo conversar com a gente, pedindo aconselhamento para a gente. Porque são casos graves. Veja, o que fez com que essa pessoa não queira procurar um profissional? Qual é o sentimento que lhe envolve? Quais são as relações que estão ao seu entorno para que ela não converse com o seu marido, com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos? Então já tem um monte de coisas que estão rompidas e que de repente as pessoas nos colocam num lugar privilegiado e nós não somos super-homens para salvar estas pessoas, né? Então eu preciso assumir que eu não estou nesse papel de salvador, porque muitas vezes a gente é tocado por esse papel de salvador, aí a gente quer passar o nosso telefone, a gente quer ouvir essa pessoa, mas a gente não vai poder ajudá-la, porque isso é consequência de uma estrutura de personalidade que já está desagregada, que precisa de psicoterapia, precisa de avaliação psiquiátrica, precisa de muitas coisas que foram se desorganizando ao longo de uma vida quase que inteira. E aí nós nos imbuímos do papel do super-homem, do Cristo Salvador, achando que a gente vai ajudar, e muitas vezes a gente não está ajudando essas pessoas. Precisa dizer, olha, você tem que procurar um profissional especializado. Ah, mas eu não quero fazer terapia, então eu não posso te ajudar. Porque há pessoas que querem ficar buzinando na nossa cabeça e falando da ideação suicida, mas na hora que você propõe, você diz, olha, eu te pago uma psicoterapia, te ajudo, você paga metade, eu pago outra metade, vamos ver o que a gente faz. A pessoa não quer, porque se ela for para um psicólogo, ela vai ter que repensar a sua vida. Então ela escolhe qualquer um para ficar falando, porque ela pode só despejar. E na análise a gente não só despeja, mas a gente precisa aprender a carregar o próprio conteúdo. Só que isso já é por consequência de um sujeito que não aprendeu a se responsabilizar a vida inteira, que não aprendeu a lidar com as suas consequências. E nós temos criado uma sociedade suicida com a forma como educamos os nossos filhos. Porque muitos pais, por medo do que os filhos vão achar, por medo do que os filhos vão pensar, por medo de não ser amado, vão permitindo uma conduta permissiva. A gente está vendo que está errado e não se posiciona, não orienta, não cobra, não faz de uma maneira adequada. Ah, mas eu já trabalho o dia inteiro. Se eu chegar em casa e for cobrar meu filho das coisas que ele fez ou não fez, aí que a gente não vai se relacionar. Muito pior. Porque daí eu vou dando a ele a sensação de que não existem causas e consequências, de que ele não tem que lidar com os seus problemas, de que não tem que lidar com as suas frustrações. A coisa vai desandando e se torna um adulto que não quer enxergar a própria vida e lidar com as consequências das suas escolhas. Ah, porque a minha namorada me abandonou, vou me matar. Por que ela te abandonou? Ah, porque eu traí ela. Ah, mas que maravilha, que bom que essa moça te abandonou, né? Porque se você não conseguiu ter um comportamento adequado, de manter uma relação fiel, se na hora que você estava louco para trair, você não disse, olha, eu estou pensando em te trair, não vou te respeitar, é melhor a gente terminar agora do que antes que eu faça uma besteira. E você trai, você quebra com um pacto que vocês tinham, é bom que ela tenha te traído, sinal de que ela está sendo uma pessoa saudável, deixa ela conduzir a sua vida. E você vai aprender a partir de agora a controlar seus impulsos, que você não tem direito de trair os outros. Mas a gente não criou nossos filhos para isso. E aí quando chega o nosso filho lá de 14 anos, 15 anos, dizendo que a namoradinha largou, dizendo, mas eu também não gostava muito dela mesmo. E não pensa assim, meu filho, porque depois você já arruma outra, não sei o quê. E a gente nem pergunta o que ele fez, como que ele agiu, se ele poderia ter feito alguma coisa de diferente. Então nós não ensinamos as pessoas a lidar com as consequências das suas atitudes. E aí depois disso, a coisa vai ficar rompida. Ah, o Marlon falou que tem que enquadrar, mas veja, só dá para enquadrar quando tem vínculo. Então, para que um dia eu possa chegar para o meu filho e dizer, meu filho, mas você fez alguma coisa que contribuiu para fulana não querer ficar mais com você? Ele só vai me ouvir e pensar no que eu estou falando se a gente antes criou aquele vínculo que eu estava falando, se a gente tem uma relação de respeito, de cumplicidade, de amorosidade. Porque se não tem,
a gente não consegue ajudar. O sujeito só ouve naquilo ali uma crítica. Ele não está entendendo aquilo ali como uma reflexão, um apoio, uma orientação, ele só ouve como uma crítica. Porque nós muitas vezes só sabemos fazer isso. Ai, mãe, a fulana nem fala, né? Você diz, ué, não vai sair com a fulaninha hoje? Não, a gente terminou. Boa coisa você também não fez, né? Para ter terminado, né? Porque a gente conhece. Como que ele vai falar dos seus sentimentos? Não vai falar também. Então a gente só consegue manejar quando há vínculo afetivo. E aí muitas vezes a gente não conseguiu estabelecer vínculo afetivo, não tem como manejar a personalidade. O que a gente faz no processo de análise ou de psicoterapia? A gente precisa primeiro acolher o sujeito, compreendê-lo, entender o seu funcionamento, demonstrar o nosso respeito, a nossa imparcialidade, o nosso interesse na sua vida, para que nas sessões lá na frente, a hora que o psicólogo faz um tipo de intervenção, o paciente percebe que ele precisa pensar sobre aquilo. Porque um psicólogo que não conseguir criar um bom rapport, que não conseguir criar um bom vínculo, ele vai falar e o paciente vai se sentir desrespeitado. Só que o que eu digo é uma pena que a gente tenha que pagar hoje para isso. E às vezes pagar um preço muito alto. Para ter alguém que nos ouça, sem nos julgar, que nos respeite como nós somos, que compreenda o nosso jeito de ser e que nos auxilie a entrar em contato com os nossos sentimentos e com os nossos pensamentos. É um horror o que nós fizemos na nossa sociedade. Eu estou falando, é a minha profissão. Mas eu acho péssimo ter essa profissão no sentido de termos construído uma sociedade onde as pessoas precisam pagar para serem ouvidas sem julgamento ou condenação, para se sentirem amadas e respeitadas. E eu tenho inúmeros pacientes que falaram, Marlon, eu tenho mais intimidade com você ao longo desses anos, né? Pessoas que, tendo ao longo dos anos, que dizem, eu tenho mais intimidade com você, que é meu psicólogo, do que com qualquer outra pessoa da minha vida. Com meu marido eu faço sexo, mas eu não tenho o nível de intimidade que eu tenho com você. E aí eu poderia achar isso bonito, mas eu acho isso trágico. Porque eu fico me perguntando que sociedade foi essa que nós criamos, que nós precisamos pagar para ter vínculos verdadeiros e profundos, que não conseguimos estabelecer no nosso cotidiano. Eu queria saber a respeito do seguinte: filho que está passando por uma situação de dependência química e que essa pessoa não tem condição emocional de lidar com aquilo, né? Como de fato você pode orientar, sendo que existe resistência da sua mãe, do pai, resistente à ideia, né? Pais e mães, em geral, não conseguem ajudar seus filhos dependentes. Tá? Raríssimos casos, pais e mães conseguem ajudar seus filhos dependentes. Já começa por aí. Por quê? Porque não estamos colocando como causa, mas muito dos fatores que influenciam no sujeito buscar a dependência tem a ver com a forma como se relaciona com pai e mãe. Então, ele já está ali atrelado na raiz da problemática e por isso muitos pais não vão conseguir ajudar seus filhos. Os filhos vão buscar um processo de psicoterapia, de compreensão da dependência química, de reflexão, e os pais também precisam fazer o seu tratamento, porque os pais em geral são o que nós chamamos de codependentes. O filho é dependente da droga e os pais são codependentes, eles são dependentes daquela situação. Então, um pai de dependente químico também precisa de tratamento psicológico. Ele também precisa compreender o que ele faz que contribui para a dependência do seu filho, quais são os seus comportamentos equivocados, quais são os seus rompimentos, e precisa rever muito de posturas. E aí é muito difícil trabalhar com pais, porque em geral a gente olha um dependente químico como ele tem um problema, ele precisa mudar, e quando ele mudar, nossa vida vai ser bem boa. E não é assim que funciona. Então, são dois tratamentos que precisam acontecer ao mesmo tempo. E não é porque o filho saiu das drogas que os pais não precisam de tratamento. Isso é muito comum de acontecer. Os filhos saem das drogas, os pais param o tratamento. Daí eles reincidem e os pais voltam. Porque eles acham que eles não precisam se tratar no sentido de trabalhar a estrutura da sua personalidade. Eles acham que vão no psicólogo só para entender como que eu tenho que agir quando meu filho faz isso ou faz aquilo. Isso aí é nada. Eu preciso entender a construção dos meus vínculos com os meus filhos, o que eu fiz que contribuiu para essa situação, o que eu fiz que ajudou para que não tivesse essa situação, qual que é a minha parcela de responsabilidade, quais que são os meus comportamentos dependentes em relação ao meu filho.
Tem muitos pais que alimentam o vício dos filhos. Ah, mas eu acabo pagando lá o traficante, acabo não sei o quê, porque vai matar meu filho. Bom, mas deixa que mate, alguém vai ter que matar seu filho, ele vai morrer de alguma maneira. Mas que não seja você pagando para a droga que ele está usando. Estou falando isso num radical assim, porque daí o pai vai lá e paga. Aí o filho diz, não, agora vai ser diferente e tal. Daí ele vai se envolver de volta, porque ele sabe que o pai vai lá e paga, o pai vai lá e banca. Então, no fim das contas, quando você faz o cômputo geral, quem pagou a maior parte das drogas do filho foram os pais. Por comportamento de culpa, por conta dessa codependência, por conta de se sentirem mal, porque eu trabalhava quando meu filho era pequeno, porque eu acho que ele se envolveu nas drogas por minha culpa. E aí mais atrapalha o sujeito do que ajuda, né? Então todo mundo precisa de tratamento. A dependência química é um outro problema grave, assim, para ser discutido em específico, né? Porque é uma problemática também difícil e que, assim como eu quero trazer para vocês os aspectos psicológicos da depressão, nós poderíamos pensar os aspectos psicológicos da dependência química. Por que é importante esse tipo de estudo na casa espírita? Nós estamos usando praticamente todas as citações sobre os aspectos psicológicos, nós vamos trazer de Joana de Ângeles, tá? Por que é importante esses estudos psicológicos? Porque a gente vai entendendo que ninguém deprime porque quis ou não quis. Que ninguém entra nas drogas porque quis ou porque não quis. A questão dos transtornos mentais não é uma eleição da própria vontade. Se não foi uma eleição da própria vontade, ninguém sai deste quadro por vontade própria. Isso é o aspecto mais importante. Se o sujeito não deprimiu porque quis, ele não vai sair da depressão porque a gente está dizendo para ele sair da depressão. Não cabem essas frases, você não deveria deprimir, você não pode deprimir, você tem que se animar, você tem que ter força de vontade. Essas frases não cabem. Porque ele não teve vontade para deprimir, para que ele faça uso da vontade para não deprimir. Ele não entrou nas drogas porque quis para ele sair das drogas conforme ele quiser. Nós estamos falando de um transtorno mental. Existem conflitos que estão na alma do sujeito. E, em geral, para que ele consiga sair do quadro depressivo, ele vai precisar trabalhar os conflitos da sua alma. Se ele não trabalha os conflitos, ele vai trocar de uma psicopatologia para outra. Como nós tivemos muitos casos de pessoas que fizeram, por exemplo, redução do estômago, tinha compulsão alimentar. Aí entrou essa febre de redução do estômago, um monte de gente fez redução do estômago e depois um número assustador de pessoas que fez redução do estômago desenvolveu alcoolismo. Porque a questão da alimentação excessiva, ela não é uma simples questão da vontade, da disciplina. Existe um transtorno na alma do sujeito que faz com que apresente um comportamento compulsivo na área alimentar. Um comportamento compulsivo na questão do alcoolismo, um comportamento compulsivo na questão do sexo. Ninguém vai deixar a sexualidade exacerbada, promíscua, a pornografia, ninguém vai deixar de comer muito compulsivamente, ninguém vai deixar as drogas porque quer. A gente precisa fazer uso da vontade para lidar com os conflitos, porque não vamos aqui colocar à prova ou em questionamento a questão dos espíritos, quando eles perguntam se bastaria o uso da vontade para a nossa transformação. E a resposta que os espíritos dão é sim, bastaria o uso da vontade. E que a nossa vontade é muito débil, porque se fizéssemos uso dessa vontade, nós nos transformaríamos com rapidez. Isso está lá no livro dos Espíritos. Mas o problema é que eu preciso fazer uso da vontade em qual direção? O uso da vontade não é para parar de usar a droga. O uso da vontade não é para evitar a compulsão sexual. O uso da vontade não é para evitar o álcool ou simplesmente para evitar a comida. O uso da vontade é para entrar em contato comigo mesmo e lidar com os meus conflitos. Porque a droga, o sexo, o álcool, a alimentação, as compras, todos esses comportamentos, eles são consequência de uma alma que não está bem ajustada consigo mesmo. Então, se eu quero fazer uso da vontade para mudar essas coisas, eu estou perdendo meu tempo, porque isso é consequência de algo que não está bem. É como eu querer
fazer todo um empenho para mudar a fachada de uma casa. Não muda-se a fachada. A gente precisa fazer uma reforma por dentro. E aí entra a questão da transformação moral. O Evangelho é um verdadeiro tratado de psicologia para auxiliar as pessoas a se transformarem por dentro, e na medida que elas se transformam por dentro, elas vão diminuir estes comportamentos equivocados que todos nós temos em maior ou menor grau. E não se muda de uma hora para outra, né? Isso também é importante. Não é porque eu tenho consciência de todas essas coisas que daí tudo muda e para de uma hora para outra a gente se transforma em santo. Lembra lá da escala dos mundos, né? A gente está muito longe de se transformar em espírito puro. Fica claro para vocês o quanto é importante nós compreendermos o funcionamento psicológico, quer dizer, como está a alma, porque ninguém muda um comportamento fora. A gente precisa compreender o que está acontecendo dentro, para reorganizar as coisas dentro e, por consequência, mudam-se as coisas fora. Isso fica claro para todo mundo? Por isso que todos esses transtornos mentais, nós precisamos compreender o que acontece dentro do sujeito, porque a reforma íntima ou a transformação moral acontece lá dentro. A gente não entendeu isso ainda, né? Veja que o termo que muito foi usado foi reforma íntima. E a gente não faz reforma íntima, a gente faz reforma da aparência. Quando alguém diz, nossa Marlon, como você é orgulhoso, porque você fala com a cabeça erguida, porque você se acha, porque isso, porque aquilo, aí eu digo, opa, então eu tenho que abaixar a cabeça. Eu não posso me achar na minha fala, eu tenho que mudar a minha forma de me posicionar. E eu estou chamando isso de reforma íntima. O que teve de íntimo nessa mudança? Nada. Nós fazemos reforma do nosso comportamento aparente, nós fazemos reforma das nossas pessoas e estamos chamando isso de transformação moral. Não, o que a gente tem feito é mudança da aparência. Um sujeito que para então de comer e agora começa a comprar, ele não fez reforma íntima, fez reforma da aparência. Ou que não come mais tanto, mas agora fala mal da vida alheia, nem percebe que está fazendo isso, continua com o comportamento compulsivo. Trocas, relações, agora eu não dependo mais de sexo. Olha o que aconteceu muito na história da igreja, né? Pessoas e viviam então a satisfação sexual nas relações de poder dentro da igreja, porque na posição de mandar, muito do comportamento sádico se satisfaz e muito do comportamento masoquista se satisfaz como uma relação sexual, só que agora em relações de poder. Mas a transformação que precisava acontecer lá dentro, ela não aconteceu. Mas nós acreditamos que um sujeito que consiga sair de uma vida sexual comum e que vá para uma igreja, ele sublimou, ele se transformou numa pessoa melhor. Às vezes não, está tudo atrapalhado do mesmo jeito. Só mudou de tema. Antes o tema estava ato sexual, agora o tema é relações de poder. Continua a mesma coisa. Não fez uma transformação moral, fez uma transformação em nível da aparência. Vamos olhar então um pouquinho os aspectos psicológicos da depressão. Isso aqui nós tiramos do livro Vitória da Depressão, e se eu não me engano as duas próximas citações do livro Triunfo Pessoal, tá? O livro Vitória sobre a Depressão, nós trouxemos da introdução, mas ele não aborda em específico, com profundidade, o funcionamento da depressão no nosso cotidiano. O que melhor aborda o funcionamento da depressão no cotidiano está no Triunfo Pessoal. Extraordinário aquele capítulo. Olha o que Joana de Ângeles nos diz. A depressão é doença da alma, que era o que eu estava falando até agora para vocês. É doença da alma que se sente culpada e não poucas vezes carrega este sentimento no inconsciente em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo, em consequência, ser tratada no cerne da sua origem. Nós estamos então relacionando a depressão com uma culpa que muitas vezes o sujeito traz de outras encarnações. Então, este indivíduo que não aprende a lidar com a sua culpa não consegue sair da depressão. Eu lembro de um paciente no hospital psiquiátrico que ele me dizia assim: doutor, eu me sinto tão culpado, como se eu tivesse cometido um crime horroroso, mas que eu não sei, eu sei que eu não cometi.
ele sabe que não cometeu nesta encarnação, né? Mas muito provável que ele cometeu em outra encarnação. Traz uma culpa muito grande que faz com que ele deprima. Ele vai precisar aprender a lidar com esta culpa. Muitos de nós temos um comportamento culposo e tentamos materializar na relação com os filhos, nas questões financeiras, porque eu só sinto aquela culpa, mas eu não sei de onde ela vem. Então eu coloco na relação com os meus filhos, na relação com o marido, mas eu só estou colocando ali, porque na verdade a culpa vem de outras reencarnações. Que diferença faz ela vir de outras reencarnações ou vir desta? Qual é a diferença para se pensar no tratamento? Você já sabe a causa. Qual é a causa? Ele tem um ato equivocado que ele viu, mas qual é a causa? A causa é culpa, porque eu posso cometer um ato equivocado e não me culpar. Sim. Entende? Então a causa não é o ato equivocado, a causa é o comportamento de se culpar. E o que está por trás do comportamento de se culpar? Um indivíduo que não admite ter errado. Então poderíamos dizer que por trás da culpa há muito egocentrismo. Ou, em termos psicológicos, nós vamos dizer que na culpa há um comportamento narcisista. Lembram lá do mito de Narciso? Quando Narciso nasceu, ele era tão belo, que o oráculo lhe diz que este menino não poderá ver a sua própria imagem, porque se ele ver a sua própria imagem, ele vai sucumbir. E aí quando ele se debruça sobre o lago e vê a sua imagem refletida no lago, ele fica inebriado, tamanha a sua beleza, e ele não consegue sair dali, e diz lá na mitologia que ele se transforma naquela flor, que daí a gente chama de Narciso. O narcisismo tem a ver com este culto a nós mesmos. Veja que todo sujeito que se culpa, ele está realizando um culto a si mesmo, porque ele está dizendo, eu não poderia ter errado. Então eu sou uma pessoa tão maravilhosa, tão extraordinária, que eu não poderia errar. Na culpa, existe um sujeito que se coloca acima dos demais. E talvez até diga, nossa Marlon, mas eu já errei 3 vezes. Ah, então tá, porque eu sou tão maravilhoso que eu podia ter errado 2 só. 3 é inadmissível. Aí a gente volta e lembra do nível hierárquico da Terra, onde predomina o mal, e a gente vê que nós vamos errar muitas e muitas vezes. Mas se eu me acho demais, se eu me coloco nessa condição de superior, eu não admito que eu errei. Eu derrubo essa jarra no chão, ou derrubo aquela flor no chão, para dizer, meu Deus, gente, me desculpa por eu ter feito isso, eu vou comprar uma outra flor, eu vou conversar com o presidente da casa, ver como que eu posso reparar isso, o que eu posso fazer. O indivíduo que fica se culpando é porque ele não admitiu que ele tivesse feito este algo de errado. E aí ele vai dizer, não, meu Deus, eu não podia ter feito isso, onde que eu estava com a cabeça, porque eu sou um estabanado mesmo. Aí vai voltar no outro ano e já vai ficar se desculpando, não vou nem chegar perto daquele vaso, porque eu sou uma pessoa estabanada, que Deus o livre, só dá uma palpitação de ver esse vaso, porque eu quebrei, porque eu gerei um prejuízo para casa. Tá, errou, todo mundo erra. A gente troca então esse comportamento culposo por um comportamento responsável. Desculpa, quebrei, sou estabanado, o que eu posso fazer agora para reparar esse dano que eu gerei para casa? Imagina, Mar, não tem problema nenhum. A flor era só para o evento, você quebrou no final do evento, então tá bom, tá ótimo assim, então vocês me desculpam de verdade. Sabe que eu sou estabanado, não deixa nada perto de mim, e aí depois a gente dá risada disso. Mas o sujeito que fica se culpando é porque ele não admitiu que ele tivesse feito algo de errado. Então vocês entendem aonde que está a nascente disso? Faz diferença se foi na encarnação passada ou nessa? Não faz. Quando Joana de Ângeles diz que deve ser tratada no cerne da sua origem, não quer dizer no comportamento equivocado, porque a causa está no eu me achar demais, me exigir demais e não aceitar que eu erro, que eu cometo muitos erros e que isso é a vida. Porque hoje nós praticamente não temos esse sujeito equilibrado que eu estou descrevendo para vocês. Ou a gente se culpa, que seria um comportamento do se exigir demais, ou de menos, né? A gente não sabe nem pedir desculpas. Tem um monte de casais que o marido faz algo de errado, a mulher faz algo de errado, e a gente vai fingindo que nada aconteceu. Aí dorme daquele jeito, um de bundinha pro outro,
E no outro dia já tem que perguntar um negócio, tem que falar outro negócio, não sei o que. E quando a gente vai ver, vai passando. Ninguém parou e disse, olha, eu queria te pedir desculpas. Ah, mas não fui eu que errei, eu não vou pedir desculpas. Joana de Ângeles fala que mesmo eu tendo a certeza de que não foi você que errou, você deve ter o comportamento de se aproximar, de pedir desculpas e de abrir a possibilidade do outro também se aproximar. Então, mesmo em não tendo cometido o ato equivocado, quando nós buscamos a pessoa e pedimos desculpa, nós facilitamos que ela também se aproxime e diga, puxa vida, Marlon, você está me pedindo desculpa, mas eu acho que no fim eu que fiz as coisas erradas. Não, estamos todo mundo no mesmo barco, porque ninguém erra sozinho, né? Nós sempre erramos em dupla. Não é o erro de ninguém, né? Ou daí o sujeito vai lá e diz, você me desculpa, mas eu estou falando desculpa só esperando que ela diga, não, Marlon, fui eu que errei. Aí como ela não disse, não, Marlon, fui eu que errei, eu fico com mais raiva dela ainda, né? Não. Então, a gente oscila entre esse sujeito que se culpa, no sentido de se exigir demais, ou um sujeito que se desculpa e que não reconhece os seus erros. Mas esse estado de maturidade aqui no meio, onde nós temos um comportamento responsável, muito poucos de nós conseguimos ter essa conduta ainda, né? Então, uma das causas da depressão é o comportamento do se culpar, do se exigir demais. Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, ela falará para nós que na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo entenda transtorno afetivo bipolar ou transtorno bipolar. Vocês entendem a diferença de depressão e bipolaridade? Na depressão, estamos todos aqui num nível normal, né, comum de humor. Na depressão, o sujeito desce e faz um episódio depressivo. Eu vou trazer para vocês os sintomas da depressão. Tem uma baixa na vida, em especial no seu humor, um acréscimo da tristeza, e depois que ele passa o surto depressivo, ele volta. Ele pode fazer outro surto depressivo e ele volta. Pode fazer outra crise depressiva. E tem pessoas que ao longo da vida vão fazer uma crise depressiva só. Tem pessoas que ao longo da vida vão fazer 20 crises depressivas. No transtorno bipolar, o sujeito deprime, e a forma que ele encontra de lidar com a sua tristeza é buscando um comportamento exterior, aparente, hipersexualizado, gastos excessivos, alimentação, agressividade. Então o que ele faz? Ele sai da depressão e não para aqui na linha normal. Ele sobe e faz um comportamento de agitação, de mania ou de euforia. Mas não consegue ficar muito tempo. Aí ele desce para a depressão. Depois ele sobe para a euforia e assim ele vai oscilando. Há pessoas que só descem para a depressão. Há pessoas que descem para a depressão e sobem para a euforia. Por isso que nós nunca devemos fazer a automedicação. Porque eu posso ter uma amiga que é depressiva e aí ela tomou um remédio para a depressão que fez muito bem, eu vou lá e tomo esse remédio para a depressão. Mas eu não tenho um perfil depressivo, eu tenho um perfil bipolar. O remédio da depressão da minha amiga vai fazer com que eu suba para um surto eufórico. E aí eu posso desencadear um transtorno bipolar por tomar uma medicação inadequada. Somente o psiquiatra tem condição de avaliar que tipo de medicação a gente precisa. Hoje em dia tem muitos médicos dando antidepressivo, o que é um erro gravíssimo, gravíssimo. Somente quem deveria receitar remédios psiquiátricos é o médico psiquiatra. Porque hoje o sujeito está lá com um probleminha de pele, aí isso é depressão, toma antidepressivo. Aí ele vai lascando fluoxetina em todo mundo e mais um monte de remedinhos para ver se melhora. Um remédio antidepressivo pode desencadear um transtorno bipolar. Vocês conseguem imaginar, você ir no psiquiatra, você falou da tua depressão, aí a mulher chega para o psiquiatra e diz, ai doutor, eu também estou com corrimento vaginal. Aí diz, só um pouquinho, vamos receitar aqui, daí ele prescreve um remédio para o corrimento vaginal. Vocês imaginam o psiquiatra fazendo isso? Não. Por que então o ginecologista faz prescrição do psiquiatra? Quando você falar de um corrimento vaginal para o psiquiatra, ele vai dizer, você precisa consultar um ginecologista. E por que o ginecologista não fala que você tem que consultar um psiquiatra? Por que o dermatologista não fala que você tem que consultar um psiquiatra? É uma conduta um tanto irresponsável. Se a gente tem um transtorno psiquiátrico, existe um profissional que se especializou ao longo de 3 anos, que trabalhou talvez 50 horas por semana ao longo desses 3 anos para entender de psiquiatria.
Se qualquer um pudesse dar fluoxetina, o coitado não precisava ter se especializado 3 anos ao longo de 50 horas toda semana. Então nós temos, em especial, não estou explicando todos os transtornos de humor, mas em especial nós temos o sujeito que deprime e que faz a euforia. Nunca haverá alguém que só faz euforia. Ele pode só fazer euforia, mas um dia ele vai deprimir. Então todo mundo que fez um episódio de euforia já tem um diagnóstico de transtorno bipolar, porque um dia ele vai deprimir. Nem todo mundo que desce para depressão, um dia vai ter transtorno bipolar. Então nós temos o transtorno depressivo, que é o sujeito que só deprime, e nós temos o transtorno bipolar, que é o sujeito que deprime e que sobe para a euforia. Aqui em cima da euforia estão os gastos excessivos, gasta mais do que podia ou devia, a hipersexualidade, o comportamento agressivo. Às vezes a pessoa faz um comportamento psicótico, que daí confunde realidade com fantasia. São quadros graves mesmo. E há ainda dentro desta linha normal o sujeito que ele não desce para fazer um episódio depressivo grave. Ele desce um pouquinho, mas ele não sobe rápido como se desce na depressão. Ele desce um pouquinho e vai ficar abaixo da média talvez a vida inteira, que é o que nós chamamos de distímico. Então são pessoas que não conseguem mais encontrar prazer na vida. Se está sol, poxa, mas esse sol também na cabeça da gente que é careca, um horror esse sol. Mas quando chove também não precisava chover, porque, poxa vida, né, o meio termo estava bom. Mas quando está o meio termo, vai falar, nossa, mas que abafado que está essa cidade, e nunca nada estará bom. Porque o que não está bom é a condição da alma do sujeito. Então se tiver muito barulho, incomoda porque é muito barulho. Se tiver nenhum barulho, esse silêncio também incomoda e irrita, tem que ter algum barulho. Porque o sujeito ele não está numa depressão e ele vai sair da depressão, ele está numa distimia e mantém este estado de mau humor ao longo de muito tempo da sua vida. Quem tiver interesse nesse olhar psicológico, essa dimensão afetiva, eu recomendo um livro de Joana de Ângeles chamado Amor, Imbatível Amor. Eu não fiz as citações aqui porque ele tem muita coisa e aqui o trunfo pessoal é mais pontual para ajudar a fazer essas referências. Mas o livro Amor, Imbatível Amor é um livro que fala absolutamente das questões afetivas. Ela vai falar da timidez, da introspecção, de alguns transtornos graves de psicopatologia, vai falar do mau humor, da depressão, da nostalgia e do vazio existencial. Então é um livro muito, muito, muito bom mesmo, que vale a pena ser lido, relido e estudado. E para quem tiver interesse, lá em Curitiba, uma vez por mês, nós estamos fazendo um estudo desse livro. A gente não faz estudo de capítulo a capítulo. Eu reuni alguns temas, porque a gente só vai ter 8 encontros ao longo do ano, 9 encontros. Eu reuni esses temas e nós estamos trabalhando os temas específicos. Então, Joana de Ângeles está nos falando que na depressão ou no transtorno bipolar existe uma insatisfação do ser em relação a si mesmo que não foi solucionada. É o sujeito que é de um jeito que não queria ser, que não se aceita do jeito que queria ser melhor do que ele é e por conta disso ele fica se debatendo e deprime. É como se ele dissesse que eu não poderia ser assim ou a vida não poderia ser assim comigo. Ele traz esse estado de insatisfação e que enquanto ele não aprender a se amar do jeito que ele é, enquanto ele não aprender a se compreender, a se tolerar, a se respeitar ou amar a vida, ele não vai deixar de ser depressivo. Pode se entupir de antidepressivo. Porque ele começa a tomar o antidepressivo e vai ter um comportamento de melhora. Mas se ele parar de tomar medicação, ele volta a ter os mesmos sintomas. E há pessoas que estão tomando aquela medicação, elas têm uma melhora, mas depois de 1 ano ou 2 anos, elas voltam a piorar. E não conseguem entender e diz, meu Deus, mas eu estava bem com aquela dose de medicação. Aí o médico aumenta a medicação. Ela tem uma melhora. Vai passar um período e depois ela volta a deprimir, porque é a alma que está doente. Então o cérebro fica por um período ajustado àquela medicação, mas como a alma está doente, ela volta a manifestar o transtorno. E aí chega uma hora que o sujeito está em níveis altíssimos de medicação e não pode mais aumentar a medicação.
aí é o momento que alguns psiquiatras dizem, você precisa fazer psicoterapia, porque não tem mais como aumentar a sua medicação. Ou seja, você precisa mudar a estrutura da sua personalidade, você precisa mudar a sua alma. E por fim, nessa ideia de compreendermos os sintomas, ela nos diz que predomina no self, ou seja, no espírito, um conflito resultante das frustrações de desejos não realizados, nos quais os impulsos agressivos se rebelam, ferindo as estruturas do ego que emergem em surda revolta, silenciando os anseios e ignorando a realidade. Vocês conseguem compreender aqui o sujeito, então, que não consegue lidar com as frustrações, o sujeito que se culpa, o sujeito que não se aceita, como as posturas egocêntricas que praticamente determinam o comportamento depressivo? É como estamos falando de um indivíduo que não aceita a vida como ela é, ou que não aceita ser do jeito que ele é, que não aceita seus erros, suas limitações, suas deficiências, e por conta disso ele acaba deprimindo, como se fosse assim, se é para viver essa porcaria dessa vida, se é para ser essa porcaria desse ser humano, eu prefiro não viver. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem entender como não tem como tratar a depressão se não tiver essa mudança de postura? E ao mesmo tempo vocês conseguem entender como o Evangelho de Jesus é a maior psicoterapia para a depressão? Porque Jesus vai nos ensinar o tempo inteiro a convivermos com quem nós somos, a amar a nós mesmos, para amar ao próximo e amar a Deus, a reconhecer que a vida é uma passagem, que a gente não está aqui para desfrutar da vida, a gente não está aqui para passear, a gente não está aqui para ser feliz. Jesus o tempo inteiro fez o anúncio de um reino dos céus, ele fez um anúncio de dias futuros melhores, mas de que esses dias eles são de dores. Ele nos disse que não veio trazer a paz, mas veio trazer a divisão, que nós precisávamos, se desejamos encontrar então estes dias melhores, ele diz, aquele que quiser seguir-me, negue a si mesmo, no sentido de não querer se achar demais, no sentido de não querer fazer grandes exigências, negue a si mesmo, tome a sua cruz, porque vai ter que carregar um fardo pesado, e segue-me. Então toda a proposta de Jesus é um verdadeiro tratado para que a gente não deprima, ou em depressão, para que a gente consiga melhorar o nosso quadro. E infelizmente nós ainda precisamos de psicoterapeutas para ajudar a tratar a depressão, porque a gente não se conhece, não consegue enxergar essa conduta equivocada que está dentro da gente e não consegue ainda relacionar todos os nossos comportamentos com o Evangelho. Mas na medida em que a gente for capaz de se conhecer, de reconhecer essas condutas equivocadas, a gente não vai mais precisar de psicólogo. Mário, Diga. acho que o ser humano pensa mais do que é a sociedade, às vezes, do que em si próprio, por isso que é mais difícil, né? Eu não posso ser uma pessoa assim. O que a sociedade vai pensar? Porque o sistema nos puxa a ser isso, porque a sociedade nos puxa a ser isso. E é difícil para mim mudar, às vezes, por causa disso. Mas quando o ser humano coloca na sua cabeça, eu tenho que mudar por mim, independente. Ninguém vai me fazer feliz, né? Isso. Eu acho que é mais fácil para o ser humano se Com aceitar. certeza. A gente já é educado assim, né? O quarto da criança está uma zona, mas no dia que a tia vem visitar, aí a gente diz, arruma teu quarto que a tua tia está vindo. Então assim, se não vier ninguém, pode ficar uma zona, mas no dia que aparecer alguém, tem que ficar super bonito, né? E a gente deixa as nossas crianças nos responderem e serem mal educadas, mas no dia que elas fazem isso na frente de alguém, a gente vira um bicho, que a gente não aceita que sejam desrespeitosas na frente dos outros, né? Então, muito da nossa educação está lá fora, né? Os nossos pais dizendo o que as pessoas vão pensar, o que elas vão dizer, e a gente vai assimilando isso. Agora também há de se pensar que muito da rejeição pessoal nós projetamos lá fora. Então assim, eu não aceito esse meu comportamento. E aí eu digo que as pessoas não vão aceitar. Mas muito disso tem a ver com eu não aceitar. Eu não me amo do jeito que eu sou, eu não me respeito do jeito que eu sou, e aí eu acho que a sociedade não vai me amar ou não vai me respeitar. Então a gente projeta um desamor que é pessoal nas pessoas lá fora. Sintomatologia da depressão, isso aqui não é para vocês fazerem diagnóstico, tá? É só para vocês terem uma noçãozinha.
Vocês não vão sair daqui com um diagnóstico pessoal ou de um familiar dizendo, pelo que o Marlon falou, fulano está em depressão. Existem 3 aspectos de um eixo central da depressão, que é a redução do humor, no caso a tristeza, mas nem todo mundo faz redução de humor, tá? Tem homens que ficam agressivos, tem criança que ela não vai chegar e dizer, mamãe, estou com um aperto no peito, ela vai lá e dá no coleguinha, bate nas outras crianças, e você vai perceber a depressão na infância, talvez por um comportamento arredio, agressivo ou antissocial, e não necessariamente por tristeza, né? Então, nem sempre, mas é a ideia. Por isso que a gente precisa consultar um psiquiatra, porque ninguém faz diagnóstico de depressão com revista Cláudia, com tabelinha de marque X, e se deu mais do que 10X você está em depressão, leve ou moderado. Não se faz isso. A depressão, como é o funcionamento da alma, precisa de alguém que compreenda o funcionamento da alma, e não um marque X. Mas só para vocês entenderem, há uma redução de humor, há um comportamento de desmotivação, uma perda progressiva da capacidade de sentir prazer, que a gente chama de estreitamento vivencial, ou a anedonia, que é a perda da capacidade de sentir prazer. Eu não sinto mais prazer. Antes eu adorava ir no centro espírita, agora eu já não gosto mais. Eu gostava de ir no futebol, eu gostava de sair com os meus amigos, eu tinha prazer em ler e agora eu não tenho mais esse prazer, ou eu estou perdendo este prazer em fazer as coisas que eu fazia. Por isso que nós precisamos conhecer as pessoas que fazem parte dos nossos grupos, as pessoas que frequentam o centro espírita, porque às vezes um sujeito que deixou de vir ao centro espírita, ele está sinalizando um comportamento depressivo. Ele já não tem mais motivação para vir, ele gostava antes de vir e agora não se interessa, ou ele não tem mais prazer nenhum em vir ao centro espírita. Se nós tivermos esse olhar atento para essas pessoas, nós podemos auxiliá-las antes que elas consolidem um quadro de depressão. Como nós não temos um olhar atento e nós nem sabemos quem que vem e quem que não vem no centro espírita, a gente diz, nossa, fulano faz tempo que não vem, né? De repente se matou e a gente está lá, não faz tempo que não vem, sendo que a gente poderia estar oferecendo uma ajuda, a gente poderia fazer visita na casa, a gente poderia dar o passe, poderia passar e pegar o sujeito para trazer ao centro espírita, porque de vontade própria ele não vem. Mas nós não podemos ficar tão alheios às pessoas que estão à nossa volta. Comportamento de tristeza, desmotivação, esta perda progressiva do sentir prazer, ou a perda da capacidade de sentir prazer, são os principais itens para um diagnóstico de depressão. E aí nós temos vários outros itens que precisam ser considerados juntos, tá? Não vou explicar para vocês como que faz o diagnóstico, mas só para vocês terem noção. Na depressão há distúrbio de sono. O que quer dizer? Ou a pessoa demora para dormir, ou ela tem uma insônia, ou ela dorme demais, tanto para o mais quanto para o menos. Tem alteração do apetite e alteração do peso corporal. E aí a tragédia para as mulheres, porque as gordinhas, elas comem mais, e as magrinhas que têm dificuldade de ganhar peso comem menos. Porque se invertesse já dava uma equilibrada na depressão. Está lá deprimida, mas ficou magérrima. Está se sentindo linda, maravilhosa, pronto, dá uma ajudada. A outra que era super magrinha, está fazendo compulsão por comer e agora está ganhando peso. Era um elemento que dava uma animada na pessoa, né? Mas é justamente o contrário. A gordinha se acaba de comer e a magrinha come nada. Redução da libido. Veja que interessante, porque no sono tem mais ou tem menos. Na comida come mais ou come menos, mas no sexo não tem essa de faz mais ou faz menos. No sexo é menos sexo mesmo. Porque estes sintomas, sono, alimentação e sexo, eles são sintomas importantíssimos para identificar que algo não está bem dentro de mim. Porque eles são funções vitais. Então, quando algum destes se altera, nós precisamos estar muito atentos que há alguma coisa errada. Quando diminui ou aumenta o desejo sexual, quando diminui ou aumenta a alimentação, quando diminui ou aumenta o sono, alguma coisa está errada. E eu preciso ficar atento. Distúrbios de atenção e de memória, distúrbios motores ou fraqueza, sentimento de culpa, baixa autoestima, pensamentos decorrentes da própria morte e ideação suicida. Todos esses são itens que são levados em consideração para um quadro de depressão.
Joana de Ângeles tem uma frase num livro chamado Entrega-te a Deus. Tem 2 capítulos importantíssimos sobre depressão nesse livro, Entrega-te a Deus. E aí ela faz um resumo dos sintomas de uma maneira bem bonita. Olha o que ela nos diz. Quando sintas o desânimo agravar-se no teu currículo de ações, quando fores vítima de contínuos episódios de insônia ou pensamentos conflitivos, quando experimentes indiferença afetiva em relação às pessoas queridas, quando o mau humor em forma de distimia passe a caracterizar-se, quando a indisposição para qualquer atividade tornar-se frequente, quando a irritação ou o desejo de isolamento social comecem a dominar-te, tem cuidado, pois que estás em processo depressivo. Vou voltar ali para vocês verem. Desânimo que se agrava quando nos sentimos vítimas da insônia com pensamentos conflitivos, quando sentirmos indiferença em relação a pessoas queridas, quando tivermos um comportamento de mau humor dominando na nossa personalidade, quando houver indisposição para as atividades, uma indisposição frequente para as atividades, quando houver uma irritação ou um desejo de isolamento, então nós precisamos ficar atentos, porque isso é um comportamento depressivo. Então eu vou propor para que a gente faça um intervalo agora, e depois nós vamos voltar para falar dos sintomas da obsessão. Então até agora a gente discutiu o quadro depressivo, mas vamos entender como identificar um sintoma obsessivo, para depois ver como que essas duas coisas se relacionam lá no final.